Faz um vídeo falando sobre a filosofia de Naruto. Se Deus existe, por que existe o mal? Sócrates existiu? Por que você não vira gamer? Acredite ou não, já me pediram muito isso. Bem, seja bem-vindo, esse aqui é o Petisco Responde 2 e você já sabe como vai funcionar. Eu vou responder algumas perguntinhas aqui que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram. E se você ainda não segue o Instagram do canal, eu sempre deixo na descrição. Siga lá e sempre nos acompanhe, porque lá eu coloco as novidades ou as pretensões deste canal aqui. Então vamos lá? Sócrates existiu? Bem, essa é uma pergunta que é bacana, porque há sérias pessoas que não acreditam na existência de Sócrates porque ele faz parte de um seleto grupo de pensadores que nunca escreveu nada, ao lado de Diógenes de Sinope, de Buda e até mesmo de Jesus, que também nunca escreveram nada. O que nós sabemos destes autores são que os seus discípulos retrataram. Logo, o que nós sabemos de Jesus é aquilo que foi dito por Mateus, Marcos, Lucas, João nos evangelhos canônicos ou nas histórias dos apócrifos, mas enfim, independentemente disso, a maior fonte que a gente tem do personagem Sócrates também vem da literatura de seus discípulos. É Platão e Xenofonte os seus maiores autores. E por isso muitas pessoas acreditam que Sócrates seria uma epifania, um pseudônimo do pensamento platônico. Mas na verdade há vários indícios do analfabetismo de Sócrates e por isso que ele iria valorizar tanto assim a retórica. Mas por termos tantas fontes diferentes falando do mesmo personagem, é muito provável sim, bastante provável, que ele tenha existido. Se Deus existe, por que existe o mal? Bem, novamente Teodiceia, novamente paradoxo de Epicuro. Se Deus existe, ou ele é bom, ou ele é todo poderoso. Porque se existe o mal, ou ele não quer acabar com o mal porque ele não é bom, ou ele não pode acabar com o mal porque ele não é onipotente. Então eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Deus Existe, onde eu levanto as provas da existência de Deus e questiono uma a uma, e levanto as provas da inexistência de Deus e também questiono uma a uma. Então eu deixo na descrição para que você possa assistir e ver a resposta de Santo Agostinho a esse paradoxo. Mas depois desse aí, espera. Qual a sua série favorita? Meio complicado responder isso, porque eu tenho várias que eu curto, mas mesmo assim eu não sou muito ligado neste mundo. Então eu assisti muitas poucas séries, eu preciso ser um pouco mais engajado nisso, e poucas ali que eu realmente curti, como Black Mirror, como Domination. Mas dessas famosinhas que todo mundo curte e que todo mundo comenta nas redes sociais, acredito que a única que eu tenha curtido mesmo tenha sido La Casa de Papel, que ficou um pouquinho saturado e um pouquinho forçado agora nessas continuações, mas ainda é bom. Por que você gosta tanto do Kierkegaard? Eu amo o filósofo dinamarquês, isso não é novidade. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo do pensamento kierkegaardiano. E eu fiz uma pesquisa científica, né, que passou tanto pela PUC quanto pela Universidade Federal a respeito dele. Isso já é muito revelador, porque há muita pouca pesquisa no Brasil a respeito dele. Ele é um personagem que foi desconhecido em vida e em morte, infelizmente, porque se trata de um pensador genial. Diferentemente ali, por exemplo, de Nietzsche, que tem muita pesquisa e que é reconhecido por derrubar os seus adversários a machadadas, Kierkegaard ele tem um teor muito mais sofisticado, ele tem uma escrita muito mais irônica e ele faz uma estratégia de puxar o tapete do seu adversário e ele só perceber quando estiver no chão. Mas um detalhe importante, eu gosto muito do Kierkegaard filósofo, o conflito entre o estético e o ético. Já o Kierkegaard teólogo eu acho bem tedioso. Desculpa, sou eu. Como você decidiu virar professor? Eu sempre gostei de palco, eu sempre gostei de aparecer. Na escola, a melhor avaliação pra mim era o seminário, aonde eu iria aparecer. E não por acaso, eu tô aqui no YouTube. Eu tive uma experiência muito positiva no meu ensino médio, enquanto aluno e agora enquanto professor, e acredito que encontrei aquele que é o sentido da minha vida. Eu amo escola, eu sou muito feliz e eu quero fazer isso o resto da minha vida. Qual é o sentido da vida? Eu já falei disso, Mary. Eu tenho um vídeo nesse canal onde eu explico qual é o sentido da vida a partir de uma perspectiva existencialista, é claro, e que eu explico que você constrói o seu próprio sentido. O meu é dar aula, o seu se vire, não faço ideia. Por que você entrou no YouTube? Bem, essa é uma pergunta que fazem muito. Porque é meio complicado para algumas pessoas olhar e falarem, nossa, um professor
no YouTube. Mas fato é que eu acredito que este lugar aqui, ele tem que ser dominado por bons conteúdos. Eu sempre questionei muito meus alunos a ideia de que, olha, por que vocês estão se informando com tanta besteira? Vocês vão no YouTube, trazem uma série de desinformação para a sala de aula e a coisa acaba degringolando para um lado não muito positivo. É necessário ter uma base, é necessário ter um teor, um rigor científico. E eu percebi que essa plataforma ela é muito positiva e que tem muitas coisas boas. Basta a gente aprender a procurar e basta também, por que não, se eu quero que eles consumam bons conteúdos, eu não produzir estes bons conteúdos. Repito aquilo que eu tanto falei. Se na Grécia Antiga existia a Ágora, que era o lugar do debate, hoje as maiores polêmicas são debatidas no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. E não necessariamente isso é ruim, tá bom? É só um local diferente que agora a gente tem que aprender a nos adaptar e, por que não, a também produzir coisas se a gente julga ser um local e um conteúdo positivo. Por que você não vira gamer? Acredite ou não, já me pediram muito isso. Mas a maioria das pessoas que me pedem isso sabe que eu tenho uma simpatia muito grande por jogos e por isso me falam isso. Bem, existem pessoas que me pedem para eu mostrar o meu café da manhã e não é isso que eu quero, essa não é a ideia do canal. Existem outras pessoas aí que fazem esse vlog e tem uma vida tão desinteressante como a minha. Então não é o propósito, eu quero realmente produzir esse tipo de conteúdo aqui. Mas não acho que seja impossível, eu tenho vários projetos, um deles é sim tentar fazer uma análise de alguns jogos, trazendo para uma perspectiva pedagógica, é claro, mas é muito possível, por exemplo, eu falar do Assassin's Creed e falar da Revolução Francesa. Por que não? Obviamente separando ali o que é fato histórico, o que é a representação do jogo, mas tentando conversar com outros públicos. Eu acho que isso é possível e um dia eu quero fazer, mas eu preciso de um pouco mais de tempo, então quem sabe. Um livro que todos amam, menos você. Eu pensei muito se eu devia responder essa questão, porque eu sei que tem muita gente que vai ficar chateada quando eu falar que eu não curti muito a Metamorfose do Kafka. E assim, calma, antes de você dar dislike, antes de você querer me matar, é importante que vocês entendam que faz muito tempo que eu li. Então eu vou reler e aí eu vou falar com mais propriedade. Eu era muito mais moleque do que ainda sou hoje, então calma, deixa eu reler pra ver qual seria a minha nova perspectiva. Na época eu achei um pouco entediante a escrita. Eu não vejo problema em criticar clássicos. Eu, por exemplo, amo Dostoiévski, mas quando você lê o Crime e Castigo e quando você lê Os Irmãos Karamazov, você percebe uma repetição muito grande, inclusive até de nome de personagens, fora as características, o enredo, enfim, é a minha análise. Eu amo Dostoiévski, ele foi o tema do meu TCC, mas eu percebo problemas e eu não vejo problemas em encontrar problemas em clássicos. Normal, em todos os lugares, inclusive aqui nesse canal. Como você debateria com alguém que não sabe a diferença entre fato histórico e opinião? Eu tenho um dilema ético muito grande com esse tipo de gente, sabe por quê? Por exemplo, eu não debato. E aí você pode achar que isso é muita prepotência, que isso é muita arrogância. Em alguma instância tudo bem, mas, por exemplo, eu tenho meu vídeo onde eu explico em 3 minutos, segundo Eratóstenes, em um método científico tão fácil que todo mundo pode fazer em casa, o quanto que a Terra não pode ser plana. E existem terraplanistas que foram lá comentar e falaram um monte de coisa, então eu não sei se eu devo dar palco para esse tipo de gente, eu não sei se eu posso equiparar e colocar em pé de igualdade a anticiência com a ciência. Eu não acho que exista debate, porque não existe base na oposição. Eu não sei, eu ainda penso muito sobre isso, e se você tiver alguma resposta que pode me ajudar, deixa aí nos comentários, porque eu ainda não cheguei a uma conclusão satisfatória. Faz um vídeo falando sobre a filosofia de Naruto. Acredite ou não, é possível. Eu já assisti quando passava no SBT, adorava a porradaria. Depois, como todo mundo, terminei de assistir na internet. Acho que é possível, mas não sou a pessoa com mais propriedade para falar sobre isso, porque eu não conheço tanto assim a série. E para reassistir é complicado porque é bem extenso. Mas eu já comentei várias vezes na sala de aula, por exemplo, as pessoas não entendiam qual era a ligação da oposição do pensamento de Platão e Aristóteles e a sucessão dessa oposição em Agostinho e Tomás de Aquino. E aí eu falava para os meninos, imagine então Naruto, Sasuke, Hashirama e Madara, e eles
entendiam. Então, desculpa, gregos, desculpa, academia científica, mas é melhor entender pouco do que não entender nada. Então, larguem de ser chatos. Bem, é isso, esse foi o Petisco Responde número 2, e se você acha que é necessário fazer um número 3 e a gente então produzir mais neste quadro, deixa aí no comentário, cumprindo o nosso protocolo de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e o poder seja dado ao povo. Eu respondo, às vezes eu não respondo, mas pelo menos eu tento.